Exato momento, acaba de acontecer uma grande reviravolta dentro do Congresso Nacional. E essa que eu vou trazer aqui agora para todos vocês, gente, é simplesmente uma das melhores notícias do ano para a direita, para Jair Messias Bolsonaro, para o Eduardo Bolsonaro, para o clã Bolsonaro, para os conservadores, para os patriotas. Gente do céu, que acabou de ser confirmado agora dentro do Congresso Nacional. É uma das maiores derrotas para a esquerda, para o Lula, e eu tenho certeza absoluta que tem figurão, ministro do STF, que deve estar extremamente furioso e revoltado com o que acabou de ser aprovado agora dentro do STF. Eu tenho certeza absoluta que Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, eles devem estar comemorando essa grande vitória, inacreditável, impecável, reviravolta gigante acabou de acontecer. E se eu fosse você, não perderia nenhum segundo desse vídeo. Rapidamente, não esqueçam de se inscrever no canal. Quero convidar você a fazer parte aqui da nossa família, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Esse vídeo aqui é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir, porque... Bom, e a gente volta a falar sobre o caso da Débora dos Santos, sobre a questão do cálculo da pena aplicado pelo Supremo, no caso da cabeleireira. A OAB do Rio de Janeiro se pronunciou nesta quarta-feira contra a condenação de Débora. A nota assinada pela presidente estadual da OAB, Ana Tereza Basílio, e pelo presidente da Comissão de Direito Penal da Seccional, Ari Berger, afirma que os demais crimes pelos quais a mulher foi acusada e condenada não têm comprovação. No pronunciamento, a OAB do Rio também declara que a dosimetria da pena indicada no voto do ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, não parece seguir qualquer critério aferível, fecha aspas. Bom, Ana, eu vou só pedir licença aqui para quem nos acompanha, eu vou ler um trecho da carta da Débora, a íntegra, pode ser acompanhada no site da Revista Oeste, nós publicamos na íntegra a carta da cabeleireira. Lembrando que essa carta, ela foi escrita em outubro do ano passado, mas hoje, então, o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo e, portanto, nós temos acesso à íntegra dessa carta que foi escrita de próprio punho pela Débora em outubro do ano passado, ela, claro, ainda presa. Eu vou ler um trecho. Excelentíssimo ministro, doutor Alexandre de Moraes, que esta o encontre com saúde e paz. Me chamo Débora e venho, através desta carta, me comunicar amistosamente com Vossa Excelência. Não sei ao certo como dirigir as palavras a alguém de cargo tão importante, portanto, peço que o senhor desconsidere eventuais erros. Sou uma mulher cristã, tenho 39 anos, trabalho desde os meus 14 anos de idade, sou esposa do Newton e temos 2 filhos, o Caio, 10 anos, e o Rafael, 8 anos, que são meu coração batendo fora do peito. Excelência, para não tomar muito o seu tempo, vou direto ao ponto. Sou uma cidadã comum e simples e sempre mantive a minha conduta ilibada, jamais compactuei com atitudes violentas ou ilícitas. Fui a Brasília pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos. Porém, aos poucos, fui percebendo que o movimento foi ficando acalorado. Devo deixar claro que em momento algum eu adentrei em quaisquer casa dos poderes, fiquei somente na Praça dos Três Poderes, encantada com as construções tão gigantescas e bem arquitetadas. Sinceramente, fiquei muito chateada com o quebra-quebra nas instituições. Repudio o vandalismo, contudo eu estava ali porque eu queria ser ouvida. Queria maiores explicações sobre o resultado das eleições tão conturbadas de 2022. E aí ela segue com mais uma página, eu vou já direto para o final, e ela termina da seguinte forma. Entendi que quando somos tomados pelo entusiasmo e a cólera, podemos praticar atitudes que não contribuem em nada. O que eu fiz não me representa e nem transmite a mensagem que eu sonhei em tecer para os meus filhos. O que mais almejo é ter minha vida pacata e simples de volta e ao lado da minha família. Termino essa carta na esperança de que essa demonstração sincera do meu arrependimento possa ser levada em consideração por Vossa Excelência. Carta, então, escrita de próprio punho pela Débora Rodrigues dos Santos. Mais uma declaração obtida por tortura. É isso, tortura psicológica. Ela não cometeu crime nenhum. A gente compreende perfeitamente que ela faça isso, e isso aí não comove alguém como o Alexandre de Moraes. Ele não sabe o que é ele não sabe ser compassivo, ele não sabe o que é o sentimento de misericórdia, ele ignora isso tudo. Ana, deixa eu só trazer mais um trechinho aqui da carta, que diz o seguinte:
perdi a chance de ajudar o Rafinha na alfabetização, o filho, não o vi fazer a troca dos dentinhos de leite, perdi 2 anos letivos dos meus filhos e momentos que nunca mais voltarão. E aí, num outro trecho, ela diz o seguinte: meus filhos estão sofrendo muito, choram todos os dias pela minha ausência. Ana. É difícil seguir com um mínimo de frieza jornalística, eu vou colocar assim, diante do que está acontecendo com a Débora, porque eu concordo 100% com o Augusto. Nenhuma carta de coração aberto de uma mulher, esposa, mãe de 2 crianças, sem antecedentes criminais, com uma vida tranquila, sem cometer crime nenhum, com o coração aberto, colocou todo o seu coração, toda a sua humildade numa carta dessa, mostrou os nomes dos filhos, do marido, o tempo que para ela e para os filhos jamais vai voltar ou ser substituído, a troca dos dentinhos de leite, a alfabetização, é um tempo precioso para qualquer mãe, acabou. Ela não vai ter isso nunca mais, nem os filhos. E com tudo isso que ela colocou na carta, é exatamente o que o Augusto diz. Sabe onde toca? No Alexandre de Moraes? Em lugar algum. Ele dá de ombros. O ministro Fux estava falando, né, sobre rever o tempo de pena, a dosimetria, e falou em humildade judicial. O Alexandre de Moraes não tem humildade judicial e humildade alguma. Alguma. Humildade humana, como homem, como pessoa, quiçá humildade judicial, de entender que ele está distorcendo, fabricando as leis, desrespeitando a Constituição. Então, eu acho louvável o ministro Fux colocar essa palavra especificamente num contexto tão importante, humildade, mesmo que judicial, mas essa palavra, humildade, não faz parte do vocabulário do ministro Alexandre de Moraes. Não faz. Gente, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção, porque essa aqui é a melhor parte desse vídeo, gente, tá? Hoje, um grande dia para a direita, tá? Uma grande vitória para a direita, para Bolsonaro. Eduardo, gente, tá? Acaba de ser aprovado dentro do Congresso Nacional uma notícia espetacular que eu considero uma das melhores notícias do ano, gente. Por quê? O deputado Felipe Barros, presidente da Credem, tá? Acaba de anunciar a aprovação, acaba de ser aprovado, gente, tá? Do requerimento, a aprovação, né, do requerimento para Mike Pence, né, para que ele explique a interferência da USAID nas eleições de 2022 no Brasil, tá? Convite para Mike Pence para que ele fale da interferência da USAID no Brasil. Como vocês bem sabem, gente, tá? Esse ex-secretário do Donald Trump, ele estava participando ali dando uma entrevista de um podcast, eu não me lembro muito bem se era um podcast ou se era uma entrevista, e durante essa entrevista, gente, esse ex-secretário Donald Trump soltou a maior bomba, que assim, pegou o Brasil inteiro de surpresa, porque ele disse categoricamente: se não fosse a interferência da USAID, Bolsonaro é que seria o presidente da República. Aí, gente, tá? Os parlamentares, né, colocaram ali para ser aprovado um requerimento, né, para que ele pudesse vir ao Brasil e explicar isso, né, que ele denunciou não só para o Brasil, para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Aí, gente, vejam só que notícia espetacular. Foi aprovado hoje dentro do Congresso. A Credem, gente, aprova convite a ex-secretário americano Mike Pence para esclarecer a interferência da USAID no Brasil. Diz o Paulo Figueiredo, gente. Tá aqui, ó. Isso aqui aconteceu hoje, gente. Tá dentro de comissão, dentro do Congresso Nacional. Felipe tá aqui dando a notícia, ó. Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tá? Da Câmara dos Deputados aprovou, tá? Em sua primeira sessão, sobre a presidência do deputado Felipe Barros, né, que substituiu Eduardo Bolsonaro, um requerimento para convidar Michael Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, para prestar esclarecimento sobre a suposta interferência da agência dos Estados Unidos da USAID aqui no Brasil. O requerimento de autoria do deputado Sócio Cavalcante foi aprovado por unanimidade.
todo, gente, parece que foram 28 votos a favor, tá? Após acordo entre os membros da comissão. Então, aconteceu ali um acordo e todos eles votaram a favor. Durante a votação, o presidente da sessão relembrou o acordo que foi construído com a alteração do texto feita a pedido do deputado Arlindo e com o compromisso dessa mesa de fazer uma mesa diversificada com o nome que será encaminhado pelo deputado Arlindo em breve. O deputado Sóstenes, ao encaminhar a votação, foi breve, haja visto, né, um acordo e a essência era que todos os colegas, e nem precisou usar todo o tempo, só para agradecer os colegas de bom entendimento, afirmou, ou seja, não teve dificuldade para aprovar, destacando ainda que não queria atrasar a votação de outros requerimentos importantes. Ou seja, gente, a partir de agora, deixa eu ver se eu acho aqui até a foto que foi postada nas redes sociais, tá aqui, gente, ó. Tá aqui na sua tela. Este é um homem que vai vir ao Brasil para esclarecer essa bomba gigante que ele denunciou recentemente aí em um podcast. Tá aqui, ó, melhor para vocês verem, ó. Urgente, Comissão de Relações Exteriores acaba de aprovar convite para que Mike Pence, ex-secretário de Trump, explique a interferência do Al-Saud nas eleições brasileiras. 28 votos, gente, para que ele viesse aqui, para que ele venha ao Brasil esclarecer. É este aqui, ó, que fez essa denúncia que abalou as estruturas da esquerda no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, gente, tá? E foi aprovado. E esta, gente, com certeza absoluta, é uma das melhores notícias do ano para o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, para a direita. Com certeza eles devem estar comemorando. Porque, ou seja, agora, se ele vir realmente, tá? Vai ser convidado. Se ele vir, gente, tá? Vai ser a maior lama no ventilador que vai acontecer aqui no Brasil. Porque, com certeza, ele que é ex-secretário Donald Trump, tem acesso a documento. Ele não diria uma coisa tão grave assim se não tivesse provas. Então, ele vai vir ao Brasil, vai explicar a sua fala, o porquê da sua fala. E ele diz que se não fosse o Al-Saud, o Bolsonaro seria presidente do Brasil. E baseado em que ele disse isso, quais são as provas. Então, assim, gente, agora vai ser um dos momentos mais aguardados da política no Brasil, tá? A participação do Mike Pence numa comissão aqui no Brasil para explicar todos os detalhes dessa bomba gigante, gente. Que situação, hein? E se eu fosse você, não perderia nenhum segundo desse vídeo. Rapidamente, não esqueçam de se inscrever no canal. Quero convidar você a fazer parte aqui da nossa família, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Esse vídeo aqui é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir, porque o Jeff Schickini, ele é um dos advogados dentro do processo, né? Dessa suposta tentativa de golpe. Ele é um dos advogados nesses processos e ele acaba de afirmar que esse julgamento não vai terminar em 2025. E a gente tem informação, gente, tá, de que a esquerda, o Lula, aliados do Lula, né, pessoal ali do STF, né, quando fica sabendo desses posicionamentos aqui de alguns advogados que estão participando desse julgamento, eles não ficam lá muito contentes não, porque para eles querem que seja tudo processado, ação, tal, tudo tem que ser resolvido nesse ano. Eles querem condenar e prender nesse ano, porque ano que vem é ano eleitoral. Mas, segundo o Jeffrey Schickini, ele disse que é impossível tudo ser julgado neste ano de 2025. E ele explica os detalhes, vejam só. Olha só o que eu vou dar em primeira mão para vocês. Esse processo não vai terminar em 2025 como Alexandre de Moraes queria. Pessoal, estou dizendo aqui, assinem embaixo. A estratégia do Alexandre de Moraes dará errada. Fux ontem jogou um balde de água fria nesse processo, porque esse processo não vai terminar na primeira turma. Só termina quando acaba, pessoal. O que vai acontecer? Olha só, vai ter esse processo em 2025. Ao final, o Fux vai discordar de alguns pontos desse processo e, havendo um voto contrário em algum ponto, vai nascer às defesas a possibilidade de um recurso para que esse caso vá para o plenário. Só não iria para o plenário, com aquilo que chamamos de embargos infringentes, só não iria para o plenário se fosse unânime. Não vai ser unânime, e pode ser que não seja unânime somente em algum ponto. Por exemplo, o Fux está questionando a competência da primeira turma, o Fux provavelmente vai votar pela anulação da delação do Mauro Cid, e provavelmente em outros pontos que surgirão. O Fux deixou claro ontem
que não está alinhado com o Alexandre de Moraes e ele não faz parte desse tabuleiro. Porém, entretanto, todavia, ainda que o Fux divirja em um ponto, nasce para as defesas a possibilidade de um recurso que é levar esse caso ao pleno, e ao pleno é quórum estendido, ou seja, acabou a estratégia de terminar em 2025. Esse caso, com certeza, vai se estender para 2026 a ser analisado no pleno. O Bolsonaro e os demais acusados só serão inelegíveis ou só poderão ser levados à prisão para cumprimento de pena depois que esgotarem todos os recursos, Didi. Então, isso que o Fux está gerando nesse processo, nasce a possibilidade de recurso ao pleno. Sim. Havendo a possibilidade de recurso, só ao final do julgamento total do caso é que há que se falar em início de cumprimento de pena ou ineligibilidade de alguns. Não tem como terminar esse caso na primeira turma em 2025 e o recurso no pleno. Com toda certeza, eu afirmo a vocês, esse caso não termina em 2025 mais. A estratégia do Alexandre de Moraes de levar esse caso à primeira turma para que fosse um julgamento unânime e terminasse esse ano com a prisão do Bolsonaro em cumprimento de pena e dos demais acusados, deu errado. Essa estratégia deu errado e esse caso é possível que se estenda para 2027, Didi. Caraca. Com o Fux nessa primeira turma. Eu falei, não perco as esperanças. Peraí, gente, deixa eu colocar aqui de volta, isso é muito importante, peraí, 2027 ele mencionou, peraí. Deu errado. Essa estratégia deu errado e esse caso é possível que se estenda para 2027, Didi. Caraca. Com o Fux nessa primeira turma. Eu falei, não perco as esperanças, não joguem a toalha. Há advogados competentes nesse processo, não estamos brincando, vamos fazer uma defesa séria a ponto de que não sobrará nada para acusação. Gente do céu, eu tô chocada, gente, eu tô impressionada. Dr. Jeffrey Chikine, meu Deus do céu, que bomba gigante. Gente, Luiz Fux, pelo que eu entendi aqui desse vídeo, tá, do Dr. Jeffrey, que é um dos advogados, né, que tá participando ali da defesa de um dos denunciados pela PGR nesse processo, né, da tentativa do suposto golpe. Gente, o que ele está dizendo aqui, gente, é que o ministro Luiz Fux acaba de se transformar no maior problema, na maior pedra no sapato de Alexandre de Moraes. Ou seja, se o Alexandre de Moraes, tá, e os seus colaboradores tinham a intenção de condenar e prender o Bolsonaro aqui em 2025, esse plano acabou de ser jogado na lama pelo ministro do STF, Luiz Fux, porque uma decisão divergente dos outros ministros pode fazer com que esse julgamento se estenda por muito mais tempo do que estava sendo previsto pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu, que bomba gigante no colo do Moraes. Gente, eu não tô acreditando. Isso aqui, gente, é um advogado, né, é um dos advogados, né, que faz a defesa de um dos denunciados, né, de réus que agora no STF. Eu não tô acreditando, gente. Agora sim a gente tá entendendo, né, porque do desespero deles ali para tentar condenar, para prender. E agora vem o Luiz Fux e simplesmente joga uma piscina, não é nem um balde não de água fria, é uma piscina de água fria nos planos do Alexandre de Moraes para condenar, porque vocês estão vendo que estava tudo sendo muito acelerado, né? Tava acelerando, tava atropelando tudo, né? Teve matéria no jornal o Globo, teve vários juristas de esquerda também falando sobre, gente, tá tudo, né? Então, mesmo com todo esse atropelamento, só que eles não contavam com a astúcia, né? E com a coragem do ministro Luiz Fux de ir lá, ó, peraí, aqui tem eu e eu penso o contrário de vocês. E a partir de agora eu vou ser um problema para todos vocês, outros 4 ministros aqui nessa primeira turma que estão aí desesperados para condenar e possivelmente querer prender Jair Messias Bolsonaro. Gente, compartilhem, gente, explode esse vídeo, compartilha esse vídeo, precisa chegar nos 4 cantos aqui no Brasil, porque tem muita gente aí, eu tô vendo, gente, inclusive, outros dias ontem, eu vi uma advogada, tá, que tem canal aqui na plataforma, uma advogada, e ela disse que o sonho da vida dela é ver o Bolsonaro preso, atrás da prisão, atrás das grades. O sonho dela é ver o Bolsonaro
preso, assim como foi lá o chefe Mor, né, o idolatra, né, o Lula da Silva. Como o Lula foi preso, tem a pecha de ex-presidiário, eles querem que essa pecha também seja grudada na testa do Bolsonaro. Mas, segundo aqui o doutor Jeffrey Schicchini, esse plano pode ser postergado, pode ser adiado, pode ir para frente e, segundo ele, pode ficar para 2027. Aí, gente, é um problemão pro Lula, pros planos do Lula, pro PT, pra esquerda, pros aliados do Lula e para Alexandre de Moraes. Gente, que coisa, gente, eu não tô acreditando. Compartilhem, gente, explode o dedo, compartilhe esse vídeo aqui nas principais plataformas aí que vocês participam.